Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar sério com vocês a respeito de um tema que eu tenho estudado, investigado profundamente nos últimos tempos, que são as drogas psicodélicas ou drogas alucinógenas. Por que gravar esse vídeo? Porque as pessoas não estão sendo informadas dos riscos desse tipo de substância. Geralmente se diz que essas drogas seriam curativas. É assim que a propaganda vem sendo feita. E a população está sendo instigada a consumir essas substâncias fortíssimas na expectativa de que elas ficarão curadas de depressões, ansiedade e até mesmo de doenças físicas. Como será que é isso? Isso tem algum tipo de base científica, racional, filosófica? Veja que as pessoas que defendem a substância psicodélica, elas não gostam que você chame essa substância de droga. Você também não pode dizer que é uma droga alucinógena. Por quê? Um dos motivos é que o conceito de droga geralmente está associado ao uso recreativo, para o entretenimento. E também, droga alucinógena quer dizer que a pessoa usou, teve uma alucinação que não é real, portanto, aquilo foi produzido pela substância. Ocorre que, no contexto religioso, dito religioso, como está sendo usado muito aqui no Brasil, especialmente, se diz que essa substância não é alucinógena, as pessoas estão consumindo sem nem saber o que tem. Nesse chá de ayahuasca, por exemplo, estão correndo risco de ter surtos psicóticos. E elas sofrem esse tipo de manipulação mental que faz elas acreditarem em qualquer tipo de coisa que elas estão vendo quando elas tomam essa substância. Entre outras, não só o chá de ayahuasca, mas você também encontra, o que não é legal no Brasil, rituais com o chá de cogumelo. Acontece que, se você não puder chamar de uma droga alucinógena, como ela realmente é, isso realmente faz com que a pessoa consiga engolir mais fácil esse discurso de que a droga pode ser boa para você. Vamos voltar para o conceito de alucinação. O que é uma alucinação? O significado dessa palavra. Se eu olhar aqui do meu lado e ver um ET, um alienígena, eu falar, tô vendo um ET aqui do meu lado, ninguém está vendo, só eu. Qual prova de que existe um ET aqui do meu lado? Nenhuma. Eu estou tendo uma alucinação visual. Se eu escutar uma voz aqui de fora do meu ouvido, falando, Marcos, por que você não pula do prédio? Você tem que se cortar, você tem que se machucar. Eu estou tendo uma alucinação auditiva. Portanto, a alucinação é uma experiência sensorial que está alterada, que faz você perceber alguma coisa que não existe. Agora, se eu tomar um chá de ayahuasca, um chá de cogumelo, e eu ver um ET quando eu tomo essa substância, ou eu vou para outro planeta, isso não é uma alucinação? Qual a prova de que esse ET que eu estou vendo é real? Isso vai ser validado e acaba sendo validado nesse contexto dito religioso. Veja que essa distorção do sentido da palavra é fundamental para que a propaganda funcione. As pessoas estão usando uma droga, elas chegam nesse local e dizem que não é uma droga, dizem que não é um alucinógeno. Você assina um termo se responsabilizando se alguma coisa acontecer com você. Só que este termo que eles chamam de anamnese, que nem é uma anamnese porque não é feita por um profissional de saúde, como um médico, um psicólogo, neste termo não está ali descrito os riscos daquela substância. Que ela pode gerar um surto psicótico, um ataque de pânico, uma crise de desrealização, despersonalização, virada maníaca, no caso do transtorno bipolar, certo? Euforia, hipomania e transtorno persistente perceptivo por alucinógenos. Ou seja, não está descrito ali quais são os possíveis efeitos colaterais.
do chá de ayahuasca, que pode até gerar parada cardíaca em alguns casos. Parada respiratória também. Você assina esse termo, você mesmo responde de próprio punho, não tem nenhum profissional de saúde te entrevistando ali. E também não está descrito os possíveis efeitos adversos da substância. Assim, as pessoas acreditam que elas vão ter uma experiência puramente espiritual, que elas vão encontrar uma cura, e as músicas que tocam nesses centros ayahuasqueiros, elas falam de cura. Quando você está sob o efeito da substância, o que você escutar ali tem um efeito psicológico potente, chega a ser até hipnótico. Você é sugestionado muito facilmente, porque você está ali vulnerável. O chá de ayahuasca, para quem não sabe, tem uma substância que chama de metiltriptamina, que é DMT, que alguns vão chamar de molécula do espírito. Não tem prova que é uma molécula do espírito. Mas a DMT é um alucinógeno potente, que provoca alucinações em quem utiliza. Tem gente que sintetiza. Aqui, gente, é importante entender que esse DMT sintetizado e feito em laboratório, ele é produzido quimicamente, a substância é exatamente a mesma em termos químicos daquela que tem no chá de ayahuasca, de metiltriptamina. E as pessoas que fazem essa sintetização, que eu não vou dar mais detalhes de como isso é feito para não ter problemas com o vídeo, elas utilizam por meio de uma vaporização ou elas fumam esses cristais de DMT. No caso do chá de ayahuasca, é um DMT oralmente disponível, correto? Mas a substância psicodélica da ayahuasca é a dimetiltriptamina, que é alucinógeno. Se você tomar um chá de ayahuasca que só tem o cipó, que é o jagube, que não tem o DMT que está na chacrona, que é a planta, você não vai ter efeito psicodélico nenhum. Aí não vai ser chá de ayahuasca. Portanto, o chá de ayahuasca tem a dimetiltriptamina, que é uma substância proibida pela Anvisa de comercialização. Hoje as pessoas que servem chá de ayahuasca, elas têm uma licença judicial, vamos dizer assim, uma permissão. Não tem uma lei regulamentando, não é uma regulamentação, não tem fiscalização nenhuma nesse tipo de local. E essa permissão, que nem é tão seguro assim juridicamente falando, tá? Vem de uma resolução do CONAD, que é um órgão do governo, que foi publicada em 2010 no Diário Oficial da União, que autoriza o uso de chá de ayahuasca em contexto religioso. E essa mesma resolução também autoriza que crianças, bebês, crianças menores de 18 anos e gestantes tomem chá de ayahuasca. Ou seja, crianças vão tomar DMT, que é dimetiltriptamina, uma substância proibida pela Anvisa. Gestantes também. A gente sabe que passa para o bebê quando ela toma. É muito delicado. Você concorda comigo? Quando a gente fala de um adulto que está ali decidindo tomar uma substância, se ele for informado disso, correto? Estou consciente, eu sei os riscos, tudo bem, vou lá e tomo. Uma criança que um pai ali está forçando a tomar, qual consciência que a criança vai ter ainda dos riscos? Nem o adulto está sendo informado. Por que que as pessoas estão sendo induzidas a tomar uma substância fortíssima num ambiente que não tem auxílio psicológico e psiquiátrico? Você nem sabe o quanto de DMT que tem naquele copo que você está tomando. Essa autorização que o CONAD deu, você teve ali profissionais de psiquiatria até que participaram desse grupo para ver se ia liberar ou não o chá de ayahuasca em contexto religioso. Só que esse grupo era composto, na maior parte, de pessoas que apoiam o uso do chá de ayahuasca. Inclusive tem psiquiatra lá dentro que veio da religião. Você não tinha uma visão neutra daquilo. Os estudos e as pesquisas que foram feitas para liberar o chá de ayahuasca no Brasil não foram publicados em revista científica. A população não tem acesso a isso, a comunidade científica não teve acesso. Isso não passou pela Anvisa, correto? Que é a Anvisa que vai fazer essa regulação, se essa substância pode, não pode ser aprovada para uso, para qual tipo de uso que vai ser, qual a contraindicação. Isso não passou pela avaliação científica e nem pelas agências reguladoras. Portanto, é uma liberação que foi feita ali dentro por pessoas que apoiam o uso de chá de ayahuasca, a maioria delas,
e que não passou pelo escrutínio da avaliação científica. E mesmo hoje, se você pesquisar, você não vai achar esse estudo, você não sabe a dose que foi usada. Simplesmente dizem que esse estudo constatou, ou os estudos constataram que é uma substância segura. Onde isso está publicado, ninguém sabe. Isso não foi avaliado, não foi reproduzido por terceiros. Percebam a gravidade disso, quando o governo libera uma substância que não foi testada e aprovada como segura e eficaz, para que basicamente qualquer pessoa no Brasil consuma, até crianças. E aí o que a gente vê é um cenário caótico. É um caos completo que está acontecendo no Brasil. Você tem pessoas tendo surtos psicóticos, ataques de pânico e até morrendo. Nesses locais, a pessoa pode ter o surto depois, por exemplo, tomei chá de ayahuasca hoje, passou 2, 3 dias, tive um surto. E aí, como é que fica? Eu não estou mais naquele lugar. Depois eu tive um surto psicótico. Depois eu posso ficar com esquizofrenia, ter essa condição, e essa pessoa não vai nem conseguir vir aqui falar para vocês que passou por isso, que teve esse surto. E as que morreram, obviamente, menos ainda. Tá? Por isso que você vai encontrar, geralmente, apenas relatos positivos do chá de ayahuasca na internet, porque as pessoas que se deram mal, e elas se dão muito mal quando acontece, elas não vão conseguir vir aqui falar para você a experiência que elas passaram. Mas aí vão dizer, mas as pessoas que tiveram problemas, elas têm predisposição. É mesmo? Você fez um exame genético, você comprovou por exames clínicos médicos que essa pessoa tinha predisposição? Essa pessoa passou por uma avaliação psicológica, psiquiátrica? Não. E ainda assim, mesmo os profissionais de saúde, médico, psicólogo, não podem garantir que você não vai ter um surto psicótico. Quando eu fico sabendo que tem criança sendo drogada com DMT, me gera uma indignação, sim, eu me preocupo com isso. Os adultos também, porque eles não estão sendo informados dos riscos. E o tipo de informação que as pessoas estão recebendo na internet, as vítimas que sofrem esses efeitos, essas sequelas, elas são invalidadas, perseguidas, e só vocês verem o que aconteceu com a mãe, a Brita Brasil, a mãe do Rian Brito, que tomou chá de ayahuasca, desenvolveu anorexia, esquizofrenia e morreu afogado, porque não tinha mais força. Entrou no mar violento e morreu afogado. O quanto de perseguição que ela sofreu dos ayahuasqueiros foi muito forte. E tem um livro dela que chama Relatos. Você vai encontrar dezenas de casos ali de pessoas que tomaram chá de ayahuasca e não se deram bem. São 3 casos fatais. Um dos casos, a pessoa cometeu suicídio depois que escreveu para a Brita Brasil. Tá? A situação está bem delicada, não é mais possível continuar do jeito que está. Eu não vou aqui ficar discutindo nesse vídeo se as drogas deveriam ser liberadas, se a gente deve liberar, se não deve liberar, proibir resolve ou não resolve. Não é isso. Eu não vou nem entrar nessa seara. A questão aqui é a forma que está sendo feito hoje, nesse caos absoluto que está sendo, qual a propaganda que está sendo divulgada, até nos meios midiáticos. Você vai poder encontrar até notícias que falam de supostas pesquisas de que o chá de ayahuasca cura a depressão. E aí quando você vai ver o estudo, você vai perceber que esse estudo foi feito com 6 pessoas. Literalmente tem estudo sendo feito com 6 pessoas, e daí eles vão usar esse estudo para supostamente divulgar que a ayahuasca cura a depressão. Esse termo cura não é nem usado na psiquiatria. Você não vê um médico psiquiatra falando, você vai tomar esse antidepressivo aqui, você vai curar a sua depressão. Na psicologia clínica também não se usa esse termo de cura. O que fala em remissão de sintoma ou alívio. A pessoa vai aprender a lidar com aquela condição. Agora, quando você promete que uma substância vai te curar por um meio até secreto, infalível, você vai tomar esse chazinho aqui e você vai ficar curado da sua depressão. Eu não sei explicar como que você vai se curar, tá bom? Mas você vai ficar curado. Isso chama-se charlatanismo. Tá? O charlatão é aquele que promete a cura, geralmente de um transtorno ou uma doença de difícil tratamento, como uma depressão refratária, que é o que está sendo aventado aí para o uso dos psicodélicos, por meio secreto e infalível. Ele age de má fé, porque ele sabe que essa substância não vai curar. E no caso do curanderismo, quem fornece, aplica uma substância vegetal, mineral,
a pretexto de cura sem ter habilitação científica. Portanto, a questão que fica é, será que se a lei no Brasil fosse aplicada, o chá de ayahuasca continuaria liberado? Acho que não é difícil responder. Eu estou falando aqui, gente, do contexto religioso, porque eu não tenho como falar dos psicodélicos nesse cenário social, nesse contexto no Brasil, sem falar do chá de ayahuasca, que é o que está sendo oferecido aí a rodo para as pessoas país afora. Mas você tem a terapia assistida por psicodélicos, que supostamente seria um viés mais científico aí da coisa, que a pessoa vai tomar o psicodélico, que é essa substância que chama de psicodélico, que supostamente faz você ter contato com a sua alma, mas que também gera alucinação nesse contexto clínico, que hoje é experimental, não é um tratamento aprovado e regulamentado, e aí essa pessoa vai poder tratar ou se curar de traumas, uma série de condições aí de saúde mental. Geralmente eles vão afirmar, os defensores dos psicodélicos, de que essa droga vai ser boa e eficaz para casos refratários. Só que, veja que exatamente os casos refratários são os mais contraindicados para isso. A pessoa que tem uma depressão crônica, ela pode ter uma série de condições de comorbidades que vão colocar ela num risco, ela vai estar mais vulnerável quando ela usar o psicodélico. Os casos refratários geralmente têm comorbidade. E essa terapia assistida por psicodélicos, a questão é que eles misturam religião, espiritismo, hipnose, ciência, fazem uma salada de frutas e vão chamar isso de ciência. E é uma pseudociência. Eu até escrevi um livro sobre isso que chama Terapia Psicodélica, a Nova Pseudociência. Você pode adquirir na Amazon, inclusive. Essa terapia psicodélica não tem uma base científica, inclusive ela volta a conceitos que já foram refutados na própria psicologia, como, por exemplo, o método catártico. O que é a catarse? Você tem uma emoção reprimida, você libera isso, você chora, e aí você se libertou, você se curou daquele trauma. E se alguém tomar um chá de ayahuasca ou passar por uma terapia assistida por psicodélicos e chorar, vomitar, tiver até um surto psicótico, eles podem falar que você está se limpando, que você está se curando, você está se libertando de alguma emoção ruim que estava presa ali na sua mente inconsciente. Portanto, a terapia assistida por psicodélicos, ela valida conceitos que não são científicos que já foram refutados cientificamente. Se você for dar uma olhada aí nesses institutos que fazem esses testes experimentais, você vai achar terapeutas holísticos, psicanalistas e também terapeutas de outras abordagens. Não tem uma linha, um manual padrão a ser seguido. Esse terapeuta holístico, que já acredita em um monte de pseudagem aí, ele vai, obviamente, influenciar esse paciente que está tomando a substância, e nesse contexto vulnerável, a interpretação que o terapeuta vai dar vai ser hipnótica, porque vai ter esse alto poder de sugestionamento. Então, a interpretação que é feita, a gente vai pensar aqui num termo de efeito placebo, uma expectativa psicológica vai ter um forte impacto. E tem até pesquisa, inclusive, que você vai poder encontrar, que vão fazer uma análise dessas evidências coletadas até hoje dos psicodélicos. Será que eles funcionam? Será que eles são efeito placebo? E o que se demonstra é que você não tem muito como provar que a droga psicodélica é superior ao placebo na terapia assistida. Sabe por quê? Porque a pessoa que está participando de um estudo, um duplo cego, a pessoa não sabe que está tomando e também o profissional não sabe que está fornecendo aquela substância. Ocorre que se a pessoa tomar um placebo no lugar da psilocibina, que é o cogumelo, por exemplo, ela vai saber que ela não está tomando o cogumelo. Isso pode até piorar a depressão dela, ela vai ficar muito frustrada, porque ela já está indo com a expectativa de participar daquele estudo para tomar a substância psicodélica que supostamente vai curar ela. Veja que é um problema que você não consegue resolver muito nesse tipo de pesquisa de terapia assistida. Portanto, que a gente vê que os bons resultados, os supostos bons resultados desses estudos das terapias psicodélicas podem ser explicados por expectativa psicológica e efeito placebo. A pessoa já vai lá acreditando que vai ficar curada, ela toma a substância, vê um monte de coisa, alucina, e também tem um efeito até neuroquímico, que vai mexer com o cérebro, e você faz uma avaliação ali curta. Claro que a pessoa acabou de utilizar uma droga alucinógena, ela está se sentindo muito bem, nossa, me curei, estou curada da minha depressão. E se você pensar que ela pode ter, inclusive, um pico de mania ou hipomania, aí mesmo que ela vai achar que ela está curada. E está na literatura que essas substâncias psicodélicas podem gerar virada maníaca. E aí a pessoa vai se iludir, achar que está curada. A minha pergunta é, esses estudos estão avaliando essas pessoas a longo prazo? 1, 2, 5, 10 anos? Não teve nem tempo de fazer isso.
Vocês estão falando que a substância é curativa, o que trata, vocês nem sabem como essas pessoas que participaram dessa pesquisa estão anos depois. Como é que vocês podem dizer que isso é cura? E esse discurso de cura interessa sim as pessoas que servem essas substâncias em contexto religioso. Eles podem até falar publicamente que não estão prometendo cura, mas para eles interessa muito esse discurso, porque as pessoas vão, escutam, falam, opa, tem uma substância aqui que pode me curar. E a pessoa pode estar desenganada, tem um diagnóstico até errado, que é uma das coisas que eu cito no meu livro. Muitas pessoas que cometem suicídio, tem uma pesquisa que mostrou já que boa parte delas tem traços autistas. Portanto, essas pessoas podem não ter tido um diagnóstico correto, elas sofrem com capacitismo, preconceito, não receberam um tratamento adequado, psicológico, psiquiátrico, e infelizmente acabam sucumbindo aí a depressões profundas e até cometem suicídio. O quanto das pessoas que estão chamando de depressão refratária estão tendo um diagnóstico equivocado na verdade. E o quanto das pessoas que têm depressão, elas na verdade têm transtorno bipolar. E os médicos não estão capacitados para fazer esse diagnóstico. Tem até dado que demonstra que a pessoa pode demorar cerca de 10 anos para ter um diagnóstico de transtorno bipolar. E foi diagnosticado com depressão a vida inteira. São nuances que precisam ser debatidas, colocadas. Bom, gente, vamos fechar, que o vídeo já passou mais aqui de 20 minutos. Eu quero encerrar, chegar aos pontos finais aqui, fazer um breve resumo. Resumindo para vocês, primeiro ponto, essas substâncias que estão chamando de drogas psicodélicas são drogas alucinógenas potentes que podem provocar alterações psicológicas e psiquiátricas significativas. As pessoas não estão sendo informadas dos riscos e as crianças estão também sendo submetidas a esse tipo de condição, o que, na minha visão, é um crime contra a infância. Não poderia acontecer. Segundo ponto, a terapia assistida por psicodélicos não é comprovada cientificamente e se baseia em pseudociência, em conceitos que já foram refutados, em teorias, hipóteses que não têm respaldo científico, racional, enfim. Se você está assistindo esse vídeo, tem a sua religião. O objetivo aqui não é questionar a sua liberdade religiosa. Você tem total direito de exercer a sua fé. Por favor, não envolva crianças nisso. Aí eu já não posso concordar. Se você é um adulto que está querendo tomar chá de ayahuasca, pesquisa os riscos. Você pode desenvolver uma coisa que chama transtorno persistente perceptivo por alucinógenos. Sabe o que é isso? Você vai tomar o seu chá de ayahuasca, LSD, chá de cogumelo, você vai ter uma série de alterações visuais, alucinações, você pode ver as coisas derretendo, enfim, e depois esse efeito pode permanecer. Você sabia disso? Você pode continuar vendo a parede derretendo, você pode ver rastros. Palinopsia, que é uma condição que você olha para um objeto, olha para o lado, continua vendo aquele objeto. Eu olho para esse ring light, por exemplo, olho para o lado, continuo vendo a luz do ring light. Você pode ter neve visual, que você vai ver como se fosse estática de TV. Você vai ler um livro, você não consegue ler o livro porque você está com a neve visual. Você sabia que você pode ter essa condição para o resto da sua vida que não tem cura, infelizmente. Até tem tratamento, mas não tem cura. Você pode continuar tendo alucinações, alterações perceptivas para o resto da sua vida. Está preparado para isso? Você sabia que essas substâncias psicodélicas podem, eu vou ser bem claro, ferrar o seu cérebro para o resto da sua vida? Pensa bem. E para as autoridades que parem de fazer vista grossa, porque não é possível você viver num país que está drogando uma criança com dimetiltriptamina e ninguém faz nada. Não é possível você ter pessoas que estão tendo surtos psicóticos morrendo e nada é feito, não tem fiscalização, estão dando uma substância e nem sabe o que tem naquele copo que estão fornecendo. Tá? Se você me acompanhou até o final do vídeo, eu agradeço imensamente. E a gente se vê, espero ver vocês em breve no nosso próximo encontro. Muito obrigado.